infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou, graças a Deus de novo, sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou, graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler as Escrituras. Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos ler junto? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos pela Escritura, Deus. Pedimos pelos nossos irmãos que estão acompanhando o culto conosco, Senhor, que eles possam, ó Deus, aprender do Senhor a cada dia, Senhor. Pai Santo, eu peço livramento a cada um de seus filhos, ó Pai. Pai Santo, é somente o Senhor que possa converter o homem do pecado e do juízo, Senhor. E o Senhor converte o homem através de sua palavra, Deus. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo que tome esse culto em suas mãos, abençoe seus filhos, não só nessa cidade, mas em cada parte do mundo, ó Pai. Cada parte onde está a noiva do Senhor, ó Pai. E aqueles que têm ajudado, ó Deus, de uma certa forma a sua obra, Senhor, que possam receber o galardão de acordo com a tua vontade. No nome de Jesus Cristo, pedimos hoje e sempre. Amém. Poder sentar? Nós vamos falar um pouco sobre uma mensagem sobrenatural para um povo sobrenatural. Porque onde nós lemos aqui, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele é natural, é um homem simples. Mas existe um povo sobrenatural que entenderão essas coisas. É por isso que o mesmo Senhor tem descido do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E essas coisas não são coisas terrenas. Essas coisas vieram de cima. Vieram através de um ser sobrenatural. Porque existia e existe um povo sobrenatural aqui na terra que entenderiam essas coisas. Os homens natural, eles não entenderão isso. Vocês observam que há uma guerra entre vários segmentos da mensagem. Muitos acham que o William Branham vai voltar, chegam até a deixar alguns pratos sobre a mesa, para que o William Branham possa almoçar ou jantar com eles. Outros acham que Jesus Cristo é seu próprio Pai. E é esse rosto todo onde você vê muitos que se dizem crer no mensageiro de Deus. Mas por que essas pessoas não têm o mesmo entendimento que o eleito tem? É porque essas pessoas são naturais. O eleito, ele é sobrenatural.
O eleito, ele não é natural. O eleito, ele chama aquilo que as pessoas acham normal, ele chama como se não fosse. Ele não crê da mesma forma que eles creem. Ele não consegue enxergar da mesma forma que eles enxergam. Porque o eleito, ele tem um olho clínico da palavra de Deus. Ele tem uma mente clínica da palavra de Deus. Amém? Amém. Então o homem natural, ele não vai poder entender essas coisas. Então quando o cristão, ele sabe quem é Jesus, quando ele descobre quem é Jesus, os problemas dele acabam. O problema do homem acaba ali, porque ele sabe quem é Jesus. Mas não basta você apenas saber quem é Jesus e não focar na palavra de Deus. Uma coisa é você saber, outra coisa é você focar. Pedro, quando estava no barco, as ondas balançando, aquelas ondas fortes, o mar revolto, aí eles viram Jesus sobre a água, sobre as águas. Acredito que foi essas palavras de Pedro. Ele disse: Senhor, se és tu, peça para que eu vá até onde tu estás. Jesus disse: Pedro, pode vir. E Pedro começou a andar sobre as águas. E de repente Pedro começou a observar o mar agitado. E Pedro começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, Jesus segurou na mão dele. Essas mesmas coisas acontecem conosco. Você observa que o que tira você da presença de Deus, Pedro começou a andar em direção a Jesus. E quando ele parou, que ele começou a observar o que estava acontecendo do lado, que ele viu a tempestade, o mar agitado, ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. E assim somos nós. Observa, assim somos nós. Você está andando na palavra de Deus, aí você começa a olhar dos lados. Você começa a olhar para os seus problemas. Nós começamos a olhar para os nossos problemas e começamos a afundar espiritualmente. E qual que é o X da questão? Você não pode olhar os movimentos desse mar que você está hoje chamado mundo. Você não pode olhar essas ondas hoje, esses problemas hoje. A conta para pagar, o aluguel para pagar, as despesas que chegam. Tudo isso são o mar da vida sobre você. Aí você não olha mais para Jesus. Aí você começa a olhar para esses problemas, para essas coisas. Aí você começa a afundar espiritualmente. Mas só que o eleito, Jesus vem e segura na mão dele, ele não afunda. Da mesma forma que segurou na mão de Pedro. Porque o eleito ainda não tem fé suficiente. Mas ele vai chegar na estatura do varão perfeito. Ele vai chegar, somente o eleito chega na estatura do homem perfeito. Porque somente o eleito, porque o eleito ele é sobrenatural. Ele recebe uma mensagem sobrenatural. E essa mensagem vai tirar ele desse sistema, porque ele não é daqui. Esse sistema, essa atmosfera, não segura o eleito. Observa o homem natural. Ele começa a andar com determinadas pessoas, coisas que ele dizia que nunca ia fazer, de repente ele está fazendo. Porque ele começou a olhar para os problemas, começou a conviver com determinadas coisas e não sentiu que estava regredindo na palavra de Deus. O cristão ele tem que vigiar sempre, o eleito vigia sempre. Amém? Então nós vamos entrar aqui, antes de entrar nesse parágrafo, foi justamente levando vocês para os pensamentos de Pedro, do que aconteceu com Pedro, para você saber o que está acontecendo com você hoje. Não foca na vizinhança, não foca no trabalho, se bem que precisamos trabalhar, mas o nosso foco hoje é Cristo, é a palavra. O cristão, ele só olha para Cristo. O William Branham pregou a mensagem: olhe sempre para Jesus. Se Pedro tivesse apenas olhado para Jesus, ele não ia perceber o mar. Ele não ia perceber as ondas agitadas. Os problemas teriam acabado.
É isso que vai acontecer com cada um dos filhos de Deus. Vai chegar uma hora, um momento na vida de vocês, que vocês não vão perceber o problema mais. Por que não vão perceber? A sua vitória. Amém? Nada pode tirar a sua vitória. Porque você está focado, você está caminhando, você não está enxergando mais os movimentos desse mar natural, onde as pessoas vivem. Amém? Amém. O sobrenatural, ele sempre olha além. O homem sobrenatural. O eleito sempre olha além dos acontecimentos. Graças a Deus. Então nós vamos entrar no estudo do irmão Brian aqui, a mensagem da doutrina de Cristo número 4, onde o Lembrana diz que o irmão Brian, ele diz, como Jesus e Deus são um. Se você não souber como Jesus e Deus, como eles são um, você não vai saber como focar nessa palavra, nessa caminhada, que muitos têm saído, têm deixado, têm abandonado, porque não sabe quem está falando com ele, não sabe quem eles estão seguindo. William Branham tem dito na mensagem Gafanhoto, Locusta e Lagarta, pregado no dia 23/8 de agosto de 1959. Ele diz: o Deus Todo-Poderoso, o Pai habitou nele no dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João o batizou. João disse: eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu, e uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Irmãos, observa uma coisa aqui. É por isso que você tem que saber como focar na palavra de Deus. William Branham está nos dizendo aqui que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele no dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João batizou. Presta bem atenção, William Branham está dizendo que Jesus recebeu o Espírito Santo. Amém? Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, por que a pessoa recebe? É porque ela não tinha. Tudo bem? A pessoa recebeu o Espírito Santo porque ela não tinha. Jesus não tinha o Espírito Santo até ali. Mas os unicistas, eles dizem que Jesus é seu próprio Pai. Então eles dizem, com essa afirmação deles, eles estão chamando João Batista de mentiroso. Olha que perigo. Para segurar uma doutrina errada, você chama um profeta de mentiroso. E quando você chama um profeta de mentiroso, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque o Senhor Jeová não pode fazer absolutamente nada sem primeiro revelar a sua palavra, o seu segredo a seus servos, os profetas. A palavra vem ao profeta. Então, se você não entende a doutrina, você faz Deus mentiroso. Amém? Observa, e João está dizendo aqui, ó, que Jesus recebeu o Espírito Santo, o Lembrando está dizendo, no dia em que João o batizou. Agora, de que forma que ele recebeu o Espírito Santo? Como que ele recebeu? Aí João está explicando, o Lembrando está explicando, usando as palavras de João, ou facilitando para nós. O Lembrando diz: e João disse, eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu. É uma voz dizendo: este é meu filho amado,
em quem tenho o prazer de habitar. Esse é o testemunho de João. João viu. Está entendendo? Ele viu. Então ele está testemunhando algo que ele viu. E quando eu falo assim, não, Jesus é o próprio Pai, eu estou dizendo, João contou uma mentira. Eu estou dizendo, João não é um profeta de Deus. Agora eu digo, se Jesus era Deus, por que o Espírito Santo precisou descer nele? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, observa que as pessoas naturais, o homem natural, ele vai chegar e vai falar que Jesus é seu próprio Pai. Mas vocês são pessoas sobrenaturais. Vocês não são pessoas naturais. Vocês não são comum. Está entendendo? O sobrenatural, ele vai entender a palavra. Ele não vai duvidar do que está escrito. Se João disse que ele viu, se eu faço parte daquele ser sobrenatural, eu vou dizer, é exatamente assim. Isso é dar testemunho da palavra. Dar testemunho da palavra, testemunhar, é dizer a mesma coisa. Então, o povo sobrenatural hoje, eles vão dizer a mesma coisa que João Batista disse. Agora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, se ele não compreende essas coisas, é porque essas coisas não são para eles. O homem natural, eles não creem na predestinação. Eles não podem crer em Paulo. O homem natural não pode crer no apóstolo Paulo. Eles dizem que o apóstolo Paulo é mentiroso. Eles dizem que o apóstolo Paulo é formador de opinião. Você observa que Paulo diz que Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Mas quando eles dizem não existe predestinação. Quando eles dizem que não existe, é porque eles não foram predestinados. É por isso que eles não creem nisso. A predestinação não é para eles. A predestinação é somente para um povo sobrenatural, que entenderão a mensagem sobrenatural. Muitos vão continuar como estão. Mas o cristão, o William Branham diz que o eleito não está contente com ele. Ele sempre quer mais. Ele sabe de onde está saindo o alimento. Vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado. Quando vocês tentam pensar que Deus é um, como seu dedo é um, ele não pode ser seu próprio Pai. Ele não pode ser. Observe o que o William Branham está dizendo para essas pessoas. Unicista, Jesus não é seu próprio Pai. O mensageiro, ele bateu nessa tecla muitos anos. Não foi em uma mensagem que ele falou isso, foi em várias. Batendo nessa tecla, Jesus não é seu próprio Pai. Jesus teve um princípio e Deus não tem. Agora, por que você não tem dificuldade para entender isso? É porque você é um representante de Deus aqui na Terra. A mensagem sobrenatural veio para um povo sobrenatural, por isso que Deus elegeu vocês lá atrás. Deus já sabia todo o trajeto. Deus elegeu um povo lá atrás que não rejeitaria a palavra nesse tempo. Vocês estavam numa mente sobrenatural. É por isso que quando essa mensagem sobrenatural ela se manifesta, você é parte dela. Aquilo vai começar a vivificar dentro de você. Jesus disse que quando o Espírito Santo chegasse ou viesse, se tornasse presente ou manifesto, ele faria vocês lembrar de tudo que ele nos tem dito. Mas por que vai lembrar? Porque você já tinha ouvido. Essas coisas estavam no seu subconsciente. Mas só que o homem sobrenatural chegou com uma mensagem e entregou aos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles abraçaram essa mensagem e não se desligaram dela. Continuam firmes. Nós somos como Abraão foi. O mensageiro chega a dizer, as escrituras também dizem, que o tempo passava, os anos se passavam, em vez de Abraão perder a fé, tem pessoa que se você não estiver pegando na mão dela,
É que nem uma criança dando papinha na boca. Se você não estiver pegando na mãozinha dela, ela se perde, ela toma outro caminho e não continua na palavra. Mas Abraão, o tempo foi passando, os anos foram passando e Abraão foi se fortificando na palavra. Então o tempo vai passar e o eleito ele vai amadurecer a cada dia, até ele chegar na estatura do varão perfeito. Amém? Amém. Agora, o irmão Brian diz, agora o irmão Brana está nos permitindo saber que Deus e Jesus eram um. Mas de que forma que eles eram um? Ele diz, no sentido em que Deus estava habitando no corpo de seu filho. Então Jesus e Deus, eles eram um porque Deus estava habitando neles. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Como é que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo? Pregando o Evangelho através de Jesus. Pregando a palavra através de Jesus. Observe o que Jesus disse. Então, se Deus estava pregando o Evangelho através de Jesus, então Jesus não podia ficar parado. Jesus não podia querer fazer determinada coisa que não tivesse nada a ver com a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz aqui em João 5,17, Jesus diz, está escrito, mas Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Agora, por que Jesus disse essas palavras? Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. É porque Deus e Jesus se tornaram um quando Jesus saiu do Jordão. Foi batizado no Rio Jordão e o Deus Todo-Poderoso habitou em seu Filho para poder pregar o Evangelho, para que o homem pudesse voltar na condição que ele tinha antes da queda. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E também João 5, 19 ao 21, está escrito, em verdade, e em verdade eu vos digo. Gente, preste bem atenção nisso. É tão simples o versículo que a gente sempre leu. Em verdade eu vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto Ele, esse Ele é Deus, tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vocês observam, prestem atenção nessa passagem de Jesus aqui. Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ver fazer o Pai. Jesus está dizendo para nós aqui, que Deus mostrava as coisas para ele em visão primeiro. O dom de visão, Deus mostrava para Jesus em visão, para que Jesus pudesse fazer de novo aquilo que Deus já tinha feito. Então Jesus, ele entrava numa outra dimensão. A mensagem que você tem é uma mensagem de outra dimensão, uma mensagem sobrenatural. E essas pessoas dessa dimensão aqui, eles não conseguem acompanhar você, eles não conseguem entender você. Porque a mensagem que você tem, é por isso que Paulo diz, o evangelho que eu vos anuncio, o evangelho que eu prego para vocês, eu não aprendi de homem algum. Por que não aprendeu de homem algum? Porque os homens são naturais. E a mensagem que Paulo estava apresentando era uma mensagem sobrenatural.
O homem não podia explicar aquilo. Paulo disse, essa mensagem é sobrenatural, porque existe um povo sobrenatural nessa terra que precisará se alimentar dela, que precisará voltar para casa. É alimento de águia. E o alimento de águia não é do chão, é das alturas. A águia vem de cima. Amém? Então Jesus ele não podia fazer nada. Ele tinha que ouvir do Pai, pegar a palavra de outro local, de outra dimensão, para trazer para você. Olha que privilégio você ouvir uma palavra, uma mensagem de outra dimensão, de outro mundo. É por isso que Jesus disse, eu não sou desse mundo, Pai. Eles não são desse mundo, eles receberam a tua mensagem. Eles creram na mensagem que foi pregada. Eles creram na mensagem sobrenatural. Como que você vai chegar para os unicistas e falar essas coisas para eles? Eles são naturais. Trinitários são naturais. Não crê na predestinação. Mas aquele ser sobrenatural, o homem sobrenatural, ele recebe essa mensagem sobrenatural e vive por ela. Continuando nesse versículo, para você poder entender uma coisa, aonde os unicistas se perderam. Porque Jesus disse aqui, ó. Pois assim, como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então, os unicistas vão dizer para vocês, está vendo como que Jesus é Deus? Jesus está dizendo que o Filho vivifica aquele que o Filho quer. É isso que a mente unicista leva a você. Mas se você voltar um pouco atrás, Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Se ele não pode fazer coisa alguma, ele não pode ressuscitar ninguém. Jesus nunca curou uma pessoa. Jesus nunca ressuscitou uma pessoa. Tudo quem faz é Deus através de Jesus. Sempre foi dessa forma. Mas como que você vai chegar com uma mente unicista, uma mente trinitária, uma mente natural e vai explicar essas coisas sobrenaturais para ela? Elas não vão crer. Elas não vão entender essas coisas. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E é assim como Deus e Jesus são um. O Pai é a palavra. E quando Ele está fazendo em sua palavra, Ele mostra ao Filho o que Ele está fazendo. E o Filho vê Deus em sua visão fazendo. Então ele entra na visão. Olha o que acontece com o Filho. Ele entra na visão, por assim dizer. E então ele estava em cena e atuava nessa dimensão que ele tinha visto em outra dimensão. Então ele atuava nessa dimensão e trazia coisa para você que ele tinha visto em outra dimensão. Então a palavra que você ouve é de outra dimensão. Você está andando com as pessoas hoje, você está conversando com as pessoas hoje, mas elas não sabem quem é você. Elas não entendem quem é você. Você é uma pessoa. Jesus era um ser dual. William Branham diz que nem os discípulos entendiam Jesus. Porque às vezes era Jesus que falava, e às vezes era Deus que falava. E as pessoas hoje elas não entendem você. Sabe por que elas não entendem você? Porque quando você. Eu estou dizendo pessoas religiosas. Você vai chegar diante dessas pessoas, você vai levar a palavra de Deus, elas não vão entender.
Porque você vem com uma mensagem sobrenatural. Quando você diz que Jesus não é seu próprio Pai, você está dizendo uma palavra que ela não entende. Eles não conseguiam entender Jesus. Perseguiam Jesus. Olha aqui em João capítulo 10, versículo 30 ao 39. Jesus dizia: eu e o Pai somos, é plural, né? Ele não diz eu e o Pai sou um. Somos é dois. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. Por que os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus? É porque eles não entendiam a linguagem de Jesus. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, os judeus são unicistas. Os judeus não têm a revelação que você tem hoje. Eles não criam que Deus poderia ter um filho. Então Jesus disse para eles, eles pegaram pedra para apedrejar, pau para apedrejar Jesus. Porque eles não entendiam uma mensagem sobrenatural. Aqueles homens eram naturais. Eles poderiam conviver em qualquer igreja naquele tempo. Em qualquer lugar eles estavam ali. Mas eles não podiam aceitar a verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sobrenatural. O homem natural não as compreende. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Então Jesus está dizendo, olha, existe um ser sobrenatural, que as palavras que eu prego para vocês, ele mostra em visão para mim, ele mostra em uma outra dimensão, e eu capto essa mensagem e trago para vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus disse, o evangelho que eu vos prego não é meu. A doutrina que eu ensino para vocês não é minha. É de um ser sobrenatural que está fazendo um trabalho através de mim. Então, se esse ser sobrenatural que fez um trabalho através de Jesus, se observa que Deus fez tudo através de Jesus. Deus reconciliou o mundo através de Jesus. Deus levou a palavra através de Jesus. Então, se foi através de Jesus, é uma mensagem sobrenatural que você tem hoje. Deus teve que enviar um profeta nesse tempo, não para trazer uma mensagem diferente, mas para levar vocês de volta aquilo que foi ensinado lá atrás. E quando você volta, você está entendendo a mensagem sobrenatural como foi pregado no início. É por isso que nós estamos voltando para a mesma fé, para a mesma revelação que tiveram nossos pais. Amém? Amém. Então, por qual dessas obras vocês estão me apedrejando? A obra não é minha. A obra é daquele que me enviou. No versículo 33, os judeus disseram para Jesus. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Jesus nunca disse que ele era Deus. Ele sempre disse, o Pai é maior que eu. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. Essas pessoas, elas viram maravilhas. Viram cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Mas o eleito daquele tempo, quando ele viu a primeira obra, ele se converteu. Porque o eleito, ele não precisa de muito. Tem pessoa que você está perto dela, ela consegue passar aquela atmosfera negativa. O lembrando disso, tem pessoas que você não se sente bem perto delas. Porque essas pessoas são negativas. Agora, se você sair daqui e encontrar um eleito em qualquer lugar do país,
a atmosfera é a mesma. Se você sair desse país e ir lá para os Estados Unidos, Japão, China, qualquer país, a atmosfera é a mesma. As pessoas estão em países diferentes, mas elas saíram de um único lugar, que é Cristo. Amém? É por isso que a palavra de Deus tem se manifestado. E a palavra de Deus é dita para que possamos voltar. A palavra de Deus é para que possam voltar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, se é para voltar a congregar, a pessoa, quando ela sai de uma determinada igreja, ou um determinado local de reunião, quando ele volta para congregar, ou para ter um contato com aquelas pessoas, é porque ele já era de lá. Então, se a palavra de Deus se manifestou para voltar a congregar em Cristo todas as coisas, é porque você já congregava. Então, quando a palavra se manifesta hoje, essa palavra sobrenatural é uma mensagem chamando você para voltar para a congregação, que é em Cristo, em Deus mesmo. Amém? Em João, no capítulo 14, versículo 6 ao 7, Jesus disse: disse Jesus, eu sou o caminho. Então você precisa voltar. Entendeu? Nós precisamos voltar para a casa do papai. Nós precisamos ter uma reunião, congregar de novo. Mas como que nós vamos congregar? Que caminho nós vamos trilhar? Jesus chegou e disse: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis e os tendes visto. Eles viram. Observe que esse Deus sobrenatural, Deus não pode ser visto. Mas quando esse Deus sobrenatural, ele encarnou, morou em seu Filho, você pode ver Deus andando no meio das pessoas. Aqueles homens lá atrás, eles tiveram o privilégio de andar ao lado de Deus e não perceberam. O Deus sobrenatural, ele estava permitindo ser visto através do seu Filho. E esse Deus sobrenatural, ele tem vindo em seu profeta nesse último tempo. E muitos andaram com ele e não entenderam. Pierre Green andou com ele e não entendeu. Pierre Green andou com ele e saiu distorcendo a mensagem do mundo. Bem-aventurados que não viram e creram. Você não viu, mas você crê que ele era enviado de Deus. Você não viu, mas você crê hoje que era um profeta que Deus enviou para esse tempo. Então se você estivesse naquele tempo, quando William Branham estava andando nesse mundo, você iria aceitar a mensagem lá. Da mesma forma que você está aceitando hoje. Amém. Porque da mesma forma que você está crendo hoje, você creria se você estivesse naquele tempo. Mas a palavra foi dita: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Por que eles creram? É porque eles têm a mesma natureza de Deus. É porque existe um Deus sobrenatural, e esse Deus sobrenatural tem filho, um povo sobrenatural aqui na terra, que esse Deus precisaria descer com uma mensagem sobrenatural que o mundo não entenderia. O mundo não entende essas coisas, mas tem um povo que irão entender isso. Tem um povo que vai viver por isso, porque eles vão saber que é o Pai falando. A águiazinha sabia que era a grande águia mamãe voando sobre o galinheiro. Quando a grande águia, ela chamou pela águiazinha, a águiazinha sabia que era a mesma voz. Então, quando essa mensagem desceu, a grande águia, quando a mensagem desceu nesse tempo final, os filhos de Deus, as pequenas águias, elas conseguem entender essa voz sobrenatural e vivem por ela. Muitos não vão viver porque não são sobrenaturais, são natural. Eles não podem entender as coisas de Deus. Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam.
Então, se você o ama, Deus reservou isso para você. O olho natural não pode ver isso. Mas o olho espiritual, está entendendo? O olho sobrenatural consegue ver, consegue entender. O ouvido sobrenatural consegue ouvir o sobrenatural falando. Mas o ouvido natural, o olho natural, eles vão passar batido. Eles vão pisar em coisas santas sem perceber que estão pisando naquilo que Deus tem purificado, naquilo que Deus tem santificado. Deus tem santificado seus filhos nesse tempo para receber uma mensagem santa. Esse mundo ele não passou a ser santo agora. Ele passou a ser santo quando um santo derramou sangue aqui na terra. Aí um Deus santo desceu para poder fazer uma obra no nosso meio. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus.